Eu estive lá no Piauí e eu estava numa mesa com meu pai. Eu acho que muitos já tiveram essa oportunidade aqui, muitos dos irmãos. Se não tiveram, eu tive e é muito gostoso. E eu estava ali com meu pai. Eu sentei assim de frente com ele. Sentei aqui assim de frente com ele, tete a tete. E aí eu comecei. Pai, eu me lembro quando eu era pequeno, pai. Ai, meu pai, filho, o que você lembra? Eu lembro das surras que eu tomei, das vezes que eu apanhei, é o que eu mais lembro. Tanto é que eu sentei esses dias com o pastor Marcos. Quem apanha nunca esquece, né? Quem bate não lembra de nome, mas quem apanha nunca esquece. E eu peguei e falei, pai. E quando eu era menor, né, que eu ainda sou pequeno. Quando eu era menor, eu olhava para o Senhor e falava, pai, você está me batendo, pai? Você não me ama, pai? Você me odeia, pai? E eu questionava meu pai. Só que a maturidade veio, os anos passaram, eu fiquei um pouco maior. E há pouco tempo eu falei, pai, agora eu entendo, pai, cada surra que eu tomei. Aí a gente ria, brincava, e aquela surra que eu tomei ali? Eita, aquela ali doeu. Nossa, mas aquela surra, nossa pai, você tinha toda a razão de me bater. Meu Deus, eu bateria em mim. Você para. Quando você adquire a maturidade, você para e pensa no que você fez. E você pensa, meu pai está certo em me corrigir, em me castigar por isso. Mas isso não vai vir conforme você fica maior, quantos anos passam, não importa isso. E sim, a maturidade que você adquiriu. Nós pegamos e muitas vezes fazemos alguma coisa e quando nós vemos, nós estamos sofrendo uma consequência. Nós estamos, ou até mesmo não uma consequência, mas estamos levando uma correção. E é horrível tomar correção às vezes, irmão. Mas naquele dia que eu estava conversando com meu pai, eu nunca ri tanto na minha vida. Mas sabe o que eu percebi? Meu pai falou a seguinte frase para mim. Eu falei, pai, quando eu falava, pai, você não me ama? O que você pensava? Meu pai falou assim, filho, eu pensava assim. Pelo contrário, meu filho, você que não me ama. Você não... Olha o que você fez. Às vezes dá vontade de tirar, dá vontade de arrancar os cabelos e falar, meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, você não me ama, filho? Nós estamos assim. E Deus, Ele às vezes precisa nos corrigir. Será que nós vamos sentar na mesa com Ele um dia e vamos falar, pai, foi necessário, pai? Nós vamos ter essa maturidade um dia. Nós vamos ter essa oportunidade um dia. Sabe por quê? Eu acredito que hoje você não tem a oportunidade de sentar com seu pai e falar, Deus, foi necessário cada momento de tribulação, foi necessário cada gota de suor, cada lágrima, cada vez que eu me desesperei, cada vez que eu precisei recorrer a ficar orando e a orar e a orar e a orar contigo, porque eu me senti perdido naquela hora. Será que um dia você vai ter a maturidade
de chegar até Deus e falar: meu Deus, foi necessário. Não hoje, sabe por que não hoje? Porque hoje a gente não entende. Hoje eu e você somos limitados demais para entender o que Deus quer fazer na nossa vida, o porquê disso, o porquê daquilo. E é por isso que nesta noite Deus tem falado comigo, Deus tem me repreendido, Deus tem falado comigo, e eu queria passar algo para os irmãos. Gostaria de chamar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em João capítulo 4, verso 13. João capítulo 4, verso 13 e 14. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esses versos. E diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, repita comigo, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água. Repita comigo: uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. É muito poderoso, irmãos, essa palavra, porque versos antes ele está falando com uma mulher samaritana. E na semana passada o evangelista Robson esteve falando mais ou menos, não sobre este assunto, mas ele citou isso. Ele falou olha como nós temos que abrir os olhos das pessoas para elas receberem o evangelho. Assim como Paulo, quando estava lá pregando aos atenienses, ele estava ali pregando aos atenienses, e ele usou de uma estratégia para que os atenienses abrissem os olhos, para que eles não ficassem presos e não conseguissem receber o evangelho. Mas ele usou uma estratégia para alcançar as vidas dos atenienses, a nata da sociedade, as pessoas mais espertas, as pessoas mais estrategistas da época. Os atenienses eram considerados a sociedade mais inteligente, intelectual, os filósofos. E Paulo usou de uma grande estratégia para alcançar eles. E Jesus está usando dessa estratégia. Só que em vez de ser com os atenienses, ele está usando com uma classe de pessoa que, pelo contrário, não tem tanto conhecimento, mas está tão fechada, tão amargurada, que se nós formos estudar, a mulher samaritana, ela estava indo ao poço buscar o que? Água, ao meio-dia, para evitar as pessoas, porque ela não queria conversar com ninguém. Aí aparece um judeu no meio do caminho, ela fala: pelo menos é um judeu, eu não preciso me comunicar com um judeu. Aí o judeu quebra a barreira e fala: ei, dá-me de beber. Mas Jesus pede para ela dar para beber, porque ele estava com sede? Não. Ele estava cansado? A Bíblia diz que ele estava, mas eu não acredito que ele estava cansado porque ele estava cansado de andar. A Bíblia nunca falou que Jesus está cansado, irmãos. O irmão fica 40 dias no deserto e não fica cansado, fica com sede. Teve fome, a Bíblia diz que ele teve fome, não diz que ele ficou com sede, diz que ele teve fome. Mas a Bíblia não diz que ele fica cansado. Mas nessa parte ele fala: e Jesus estando cansado. Nós ficamos cansados direto, irmão. Se eu ficar 30 minutos fazendo qualquer coisa, fazendo uma caminhada, eu já estou cansado. Jesus tinha que andar dias para chegar até os locais que ele tinha que pregar. E a Bíblia só fala uma vez que ele ficou cansado.
Porque o cansaço de Jesus tinha um propósito. Até o cansaço de Jesus tinha um propósito de alcançar aquela vida. De alcançar a vida daquela mulher amargurada, triste, que estava indo num horário tão ruim para buscar água. Olha a estratégia de Jesus. E aí ele percebe que quem está sedento pela palavra é ela, não ele. Então ele fala, dai-me de beber. Ela fala, oxe, como é que você fala comigo? E aí vocês conhecem, irmãos, o diabo. Vocês já ouviram essa palavra. Mas hoje nós vamos falar sobre algo interessante. Nós vamos falar, olha para o irmão que está do seu lado. Aí, está preparado para receber? Então vamos lá. Eu vou falar o tema, ó. O que nós somos? Fonte ou represa? O que você é? Nós somos. O que você é? Você perguntou para o irmão, você perguntou em plural, agora pergunta para você. O que você é? O que você é? Porque aqui a Bíblia diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, fonte de água viva, vão jorrar para a vida eterna. E eu, estudando um pouco, a palavra fonte significa local onde brota água do solo, nascente, bica de água corrente. Então, repita comigo. Fonte é água jorrando do solo. Água jorrando do solo. Ok. E eu fui pesquisar o que significa represa. Represa também pode ser considerado o ato ou efeito de represar. Represamento, barreira, para represar água, corrente, dique ou açude. O que me chama a atenção nessa pergunta, o que nós somos, fonte ou represa, é a diferença entre os dois. Olha só uma fonte. Quem já viu uma fonte? Já viu uma fonte? Já viu uma fonte? É interessante a fonte. Porque a fonte, assim, no meio do nada, o solo começa a brotar água, começa a jorrar água. Agora, a represa não. A represa é um rio ou algum lugar bem grande de água. E eles criam uma barreira para barrar o fluxo natural da água. O fluxo natural da água ele está sendo rompido porque há uma barreira. Aí, nós quando olhamos para uma fonte, nós vemos um pouco de água, mas quando nós olhamos para a represa, nós vemos aquela imensidão de água, nós vemos água talvez até aquelas represas que a gente perde a vista, perde o olhar da onde termina e onde começa. Porque tem muita água. Porque tem muita água. Nós estamos aqui na igreja todos os dias, terça, quinta, domingo, e a pergunta que fica no meu coração é: por quê? Por que nós estamos aqui? Nós queremos mais umas informações de quem Deus é? Nós viemos aqui atrás do quê? Nós viemos atrás de estar buscando uma informação ou uma revelação de quem Deus é na nossa vida. É muito diferente você ter uma informação e uma revelação. A informação só vai te dizer por alto, vai te dizer, olha, foi o que os discípulos se depararam quando Jesus perguntou: ei, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é o Elias,
Outros dizem que você também é João Batista. Outros dizem que você é isso. Outros dizem que você é o Messias, aquilo outro, aquilo. Aí Jesus pergunta. A pergunta fatal, beleza, isso é o que eu sou para os outros. Quem eu sou para vocês? Aí os discípulos... Aí Pedro, guiado pelo Espírito Santo, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não foi ele que teve essa revelação, não foi uma informação que ele teve, não foi Jesus que falou para ele, não foi ele que falou: Ei, eu sou o Cristo, Filho de Deus. Quando eu te perguntar, você fala isso, beleza? Não foi uma informação que Pedro teve, mas foi uma revelação que o Espírito Santo deu na vida de Pedro, para que ele tivesse, na hora certa, ele falasse: Ei, tu és isso. Quem Deus é na sua vida? Você já teve essa revelação? Ou até hoje você tem ajuntado informações? Isso é triste. A represa, como eu disse, ela barra o fluxo natural da água. Olha só, imagina, um rio está seguindo aqui, e no meio desse rio colocam uma parede. Esse rio começa a virar uma represa, e ali se ajunta muita água. Muita água. Se ajunta muita água. Mas quando nós estamos aqui, mas não compartilhamos o que recebemos aqui, nós deixamos que o fluxo natural da água, viva, que tá, sabe o que eu vejo? Eu vejo a Deus jorrando água em nós, todos os dias, jorrando água em nós, para que o quê? Para que nós continuemos levando essa água para as pessoas, como uma nascente, como um rio que flui, que ele não para de fluir, como um rio que ele segue. Já ouviram falar do rio Amazonas? Ele é mais ou menos assim, ele segue o rio Amazonas, só que aí ele tem umas bifurcações, que são pequenos rios, que são pequenos cursos diferentes de água. Isso é interessante, por quê? Porque Deus vem aqui, e Deus entra nessa igreja, Deus quer manifestar nessa igreja o rio, para que quando você ir para sua casa, você manifeste os pequenos riachos, os pequenos lugares, para que você alcance a sua família, para que você alcance seu trabalho, para que você alcance a sua escola, para que você alcance qualquer lugar. Mas nós fazemos o quê? A informação chega até nós, a revelação de Deus chega até nós, e nós muitas vezes estamos usando uma barreira. Nós estamos impedindo que o fluxo natural de Deus corra. Isso é ser represa, é barrar o fluxo natural que Deus já estabeleceu. Deus já estabeleceu, através dele eu vou liberar tal palavra, e essa palavra não vai alcançar só ele, vai alcançar a família, o trabalho, a escola, onde ele estiver, no meio da rua, vai alcançar também. Na onde ele estiver, ele vai fazer com que o rio flua. O rio vai fluir. Deus, ele só está esperando o momento que você tira essa barreira para ele agir. Mas o que é fonte? A água da fonte, ela não é muita, irmãos. Como eu disse para os irmãos, se você olhar para uma fonte, você olha um pouquinho de água, mas se você olhar para uma represa, você vê aquela imensidão de água. Mas aí que está, como nasce uma fonte? Como nasce uma fonte? Eu vou explicar para os irmãos. Existem os níveis de terra, e aí a fonte é mais ou menos assim. Começa a existir tanta água no solo, na terra,
que começa a entrar água no solo, só que o solo já não suporta mais de tanta água que tem, e aí o solo começa a transbordar. Mas aí que me chama a atenção, a gente não vê que o solo está assim, a gente não consegue enxergar que o solo está cheio de água, porque isso é uma coisa profunda, não é visível. Assim tem que ser o nosso relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ir penetrando mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, até chegar ao nível que vai falar: eu estou saturado, eu não aguento ficar com isso só para mim, eu tenho que compartilhar, eu tenho que esbanjar, eu tenho que levar para as pessoas o que está dentro de mim. A palavra está tão fundo que você começa a liberar espontaneamente, não é algo forçado. Quando as empresas querem abrir, eles têm uma comporta e eles ficam abrindo de pouco para liberar água. Não, mas a fonte não é natural, o homem não precisa intervir, é um fluxo natural, é algo natural que Deus vai fazer nas nossas vidas. Quando mais fundo a palavra entra, mais fundo também ela vai entrando, e ninguém está vendo nada. Às vezes estão olhando assim: meu Deus, não mudou nada, porque não é que nem a represa, está olhando ali e fala: nossa, olha o tanto de água que essa pessoa juntou aqui, meu Deus, olha o tanto de informação que ela tem, olha só, olha as revelações aqui, olha, meu Deus do céu, é uma represa muito linda. Mas é algo natural. Quando as pessoas veem, já foi, você já está pregando. Quando você vê, você já está pregando sem querer, você nem sabe o que você está fazendo, você está pregando, você está levando, você não é mais represa, você não está barrando o que está recebendo, você está cada vez mais levando a palavra, levando, e os seus amigos estão vendo, as pessoas que estão ao seu redor estão vendo. Eu falei que o significado de fonte é o que? Água que jorra do sol. Agora eu pergunto, irmãos, do que você é feito? Você foi feito com o pó da terra. Você foi feito com o pó da terra. Agora olha o que Deus está falando. Você vai ser o quê? Rios vão brotar do solo. Ele está falando, você vai ser fonte. Ele está querendo dizer assim: rios vão brotar do solo. Agora, o solo, ele é seco ou ele é molhado? Ele é seco, irmãos. O solo, ele é seco. O solo, ele é seco. Mas o solo, ele é tão seco, e você não vê clareza, você não vê sentido nisso. Oxe, do solo pode jorrar água, do solo pode sair água. Eu acho engraçado, porque eu estive lá no Piauí, né? E lá no Piauí, eu estava pesquisando essa palavra aqui, essa revelação Deus me deu lá, e Deus falou comigo: pesquisa aqui sobre o Piauí e tal. E eu pesquisei lá. E o Piauí é o lugar com um dos maiores lençóis freáticos do Brasil. Gente, ele tem mais água debaixo da terra do que todos os seus outros estados. Sabe o que isso significa? O lugar mais seco também é o lugar que mais tem água. É por isso que o diabo quer fazer na sua vida. O diabo acha que está vou usar uma palavra aqui meio imprópria, te ferrando, acha que está fazendo coisa ruim na sua vida, mas ele está só te deixando seco. Mas quando a água se revelar em você, você vai entender que está lá no profundo, e é muita água, não é pouca não. O diabo, ele quer esconder com o pó, com o pecado, com as coisas erradas, mas quando a água, as nascentes começarem a se revelar, pode estar seco como for, rios de água viva vão fluir do seu ventre, porque você é solo, e fonte é ser isso, é fazer com que o solo jorre água.
Nós queremos muitas vezes ser represa, sabe por quê? Porque, como eu disse, a represa ela é visível, todo mundo vê, todo mundo, uau, nossa, o Daniel tem uma informação, meu Deus, o cara é um teólogo, o cara é não desprezando o teólogo, eu estou falando assim, o cara tem um conhecimento de Deus, uau, o cara sabe tudo, mas ele represa para ele. Pode falar, o irmão David, uau, mas ele represa para ele. Ele fica só com ele. Ele cria uma barreira que só ele entende, só ele participa, só ele recebe aquela água. E o pior, se você for chegar perto de uma fonte, olha para uma fonte e olha para o redor dela. O redor dela vai estar cheio de vida. Quando você olha para uma fonte, vai estar cheio de vida em volta dela. As coisas em volta dela, as árvores em volta dela vão estar verdes, dando frutos. As coisas que estão ao redor dela vão começar a prosperar. A água da fonte, ela não é salgada, ela sempre é doce. Quando nasce uma fonte, ela nunca vem com água salgada, ela sempre vem com água doce. Água boa para se digerir, água boa para ser tomada. Uma água até mais limpa do que a boa na fonte, irmãos. É sério, e Deus ele traz uma água, ele quer falar, ei, eu estou trazendo uma água saudável para a minha igreja, eu estou trazendo uma água doce, uma água que é bebível, uma água que você pode experimentar e você pode entregar para todo mundo da sua família, do seu trabalho, e isso está com você. Só que aí nós estamos aqui, nós estamos às vezes, meu Deus, que culto maravilhoso, que palavra forte, eu vou pegar isso daqui, vou ficar para mim, eu vou guardar no meu coração. É bom e bênção, maravilha, você tem que guardar no seu coração, mas a fonte também ela fica com estoque para ela, mas ela também libera para os outros. Por isso a fonte não acaba a água, porque ela tem o estoque dela, mas ela também tem para os outros, tem para liberar para os outros, porque ela guarda para ela, mas ela sabe ao momento de liberar para os outros. E é a maior diferença, irmãos, entre a represa e também a fonte eu vou citar uma ocasião em que uma barragem liberou água, e você vai falar e você já vai pensar em uma coisa: Brumadinho. O que aconteceu quando aquela barragem estourou? Pessoas, florestas, casas foram destruídas. Porque esse é um dos maiores erros de ser barragem. A barragem, ela junta muita água, mas quando ela libera, quando ela estoura, quando ela explode, ela destrói tudo que ela vê no caminho dela. Porque ela não sabe liberar com amor, ela não sabe liberar com calma, ela não sabe como falar, ela não sabe. Então ela quer fazer o quê? Dar uma overdose de informações para as pessoas, achando que as pessoas vão se converter, vão aceitar a palavra, que a família vai aceitar a palavra, porque você está passando um monte de informação em seguida. Só que não é isso. Você vai matar, você vai destruir, mas se você for fonte, você vai liberar de pouquinho. Aí a pessoa vai ganhar vida. Aí você libera mais um pouco. Aí você libera mais um pouco. Aí você libera mais um pouco. E você libera mais um pouco. E quando você vê,
você já alcançou todas as pessoas que estão em volta de você. Lembra que eu disse? Quando uma fonte começa a habitar em um lugar, quando uma fonte nasce naquele lugar, pode ter certeza de uma coisa: aquele lugar pode estar no pior estação do ano para se nascer coisas, mas a fonte garante o sustento das árvores que estão próximas dela. Irmãos, você entende o que é isso? Você está no inverno, mas está tendo folha, está tendo frutos. Você entende o que é estar no verão e está tendo frutos? Eu só conheço essas duas estações do ano, então me ajuda aí, irmãos. Qual é as outras? Outono e está tendo frutos. Irmãos, é surreal as coisas estarem dando frutos, porque existe uma fonte ali. Nós vemos a diferença de Jonas. Olha Jonas. As coisas estavam dando certo para as pessoas que estavam ao redor de Jonas naquele bar? Não. Porque ele não estava sendo fonte. Ele estava querendo represar a mensagem que Deus deu para a vida dele. Deus falou: ei, você aí, cara, vai lá em Nínive e prega a palavra para aquelas pessoas que elas estão precisando. Prega a palavra. E Jonas, ele faz o que? Ele vai para a direção contrária, querendo ser uma represa. Claramente, as pessoas, o problema de ser fonte é isso: você tem entendimento, você tem conhecimento, você tem até intimidade com Deus, você ouve a voz de Deus, ouve, mas você obedece? Nem sempre, ou a maioria das vezes não. Olha Jonas, como ele ouviu. Irmãos, você entende o que é uma pessoa ouvir a voz de Deus? A intimidade que ele tem com Deus, a intimidade que ele tem com o Pai dele, de ouvir, entender claramente o que é para ele fazer e preferir fazer o contrário. Isso é muito triste. É uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que tem tudo nas mãos, mas ela prefere ser represa. Eu vou ficar com a salvação só para mim. Eu vou ficar com a salvação só para mim. Por que não? Porque não pode. Como assim Deus quer pregar pro traficante? Quer que eu vá lá pregar pro traficante? Como é que Deus quer que eu vá lá pregar para as pessoas ruins, para as prostitutas, para as pessoas que estão aí? E eu aqui me guardando, ouvindo a voz de Deus. Jonas mostra o seu indignamento quando as pessoas de Nínive se convertem, se arrependem, e ele fala: eu sabia que você mandou eu pregar não para a condenação, mas para a salvação deles. Eu sabia que você não ia ter coragem de matar eles, porque eu sabia que o Senhor ia se arrepender do que o Senhor tinha falado que ia fazer. Jonas, então, ele mostrou mais uma coisa: que ele tinha conhecimento do Deus da misericórdia. É engraçado, irmãos, porque Jonas pecou contra Deus. Jonas falou claramente: ei, mano, eu não vou fazer. Jonas estava ali e Deus falou claramente com Jonas: faz isso. E ele preferiu não fazer. Ele preferiu não fazer. Ele preferiu fazer o quê? A vontade dele, ir para Tarso. Isso custou caro. Mas é interessante que eu, conversando com a pastora Raquel há um tempo atrás, ela falou que Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe. Isso, aí eu falei: sim, tia. Ela: e David, você já parou para pensar que quando a gente come alguma coisa, essa coisa ela começa a se corroer dentro do nosso estômago? Eu falei: sim, tia. Ela: então você entende que Jonas
estava ali naquele processo de ser morto no ventre da baleia. Falei, tia, eu não tinha entendido até esse momento. Você entende que talvez quando ele foi vomitado, ele já estava em carne viva? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Mas Jonas é engraçado, por quê? Porque Jonas, ele pediu a misericórdia, ele falou, meu Deus, eu preciso da misericórdia. Eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua misericórdia, me salva, me livra. Ele fala, dentro do inferno clamei e o Senhor me atendeu, pá. Ele fala isso, só que o que me chama a atenção é que no momento que Deus usa de misericórdia para ele, eita, glória a Deus, Deus é bom. Mas quando Deus quer usar de misericórdia para uma pessoa que está em Nínive, ele fala, não. Por que você perdoou eles? Jonas quis ser represa. Se nós formos continuar lendo em João capítulo 4, que foi o tema, a base, em João capítulo 4, verso 42, as pessoas, a mulher samaritana, ela largou tudo, ela largou as coisas que ela tinha, largou o vaso, e ela vai pregar para as pessoas, anunciar a palavra para as pessoas. E isso me chama a atenção. Sabe por quê? A mulher samaritana só aparece na Bíblia nesse capítulo 4. A palavra de Deus não fala quanto tempo a mulher samaritana e Jesus ficaram conversando. Vamos dizer que eles ficaram 30 minutos conversando, 1 hora, 4 horas. Vamos fingir que foi 3 dias conversando. Por que não? Talvez até 3 dias conversando. E olha o que essa mulher faz. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aquela mulher não tinha informação basicamente nenhuma. Aquela mulher tinha pouca informação comparada ao que eu e você temos hoje, comparado ao tanto de cultos que nós já fomos, ao tanto de palestra que já ouvimos, ao tanto de mensagens no YouTube que já ouvimos, ao tanto de coisas que já pesquisamos. E essa mulher, com um diálogo, em pouco tempo, conseguiu ser uma fonte. E rios de água viva fluíram do ventre dela. Rios de água viva fluíram do ventre dela. Não importa, sabe? É isso que me chama a atenção nisso. Ela pegou e ouviu, ela não tinha muito, mas aí que tá. Ela pegou e ela tinha uma limitação, irmãos. Sabe qual era a limitação dela? Eu só sei o que eu sei. Eu só sei até aqui. Eu não posso falar mais, porque eu não sei mais. Eu só sei até aqui, eu só posso falar isso. Nós temos a nossa limitação, nós só podemos falar até aqui. Mas posso ter uma certeza aqui, que nós temos mais informações e mais do que a mulher tinha naquela época. Olha a vida daquela mulher, oprimida pela sociedade, oprimida pelas amizades, oprimida por todas as pessoas que ela já se relacionou, oprimida pela religião, porque ela era mulher adúltera, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus revela, e o cesto não é seu, então você está vivendo em adultério. Mas ali nasce uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu quero te convidar a se colocar de pé, para nós estarmos fazendo uma oração.
Santo Deus.